Olá, Cícero, tudo bem? Boa tarde. Olá, Flávia. Olá, Larissa. Larissa, nossa próxima convidada já está presente. Vamos aguardar aqui ao Marcos entrar para a gente iniciar. E aí, Marcos, já vou te chamar. Luciana, tudo bem? Andréia, tudo bem? Oi, Marcos. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e o senhor? Tudo tranquilo, em paz, graças a Deus. Tudo ótimo em som, a gente já tinha feito o teste um pouco antes. Para você, tudo ok? Tudo ok, estou escutando direitinho, vendo. Ah, que bom. Tem outras pessoas entrando. Marcelo, Hugo, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Amanda, as pessoas vão chegando daqui a pouquinho, Marcos. Minha irmã, Michele, Tiago, com certeza aí tem alguns contatos seus também. Flávia, ó, querida, olha. Sim, sim. Bem, então vamos dar início, Marcos. Eu vou, como sempre, eu vou fazer uma rápida contextualização aqui do projeto e depois a gente já dá início, eu passo aí a palavra pro Marcos. Bem, pessoal, boa tarde novamente. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui, bem-vindas à 20ª live. O Marcos hoje é o responsável pela 20ª conversa desse projeto de conversas sobre ensino de línguas, em que eu, Antônio, convido colegas, amigos, pesquisadores da área de linguística aplicada para dialogar, para contribuir com essa rede que só vem acrescentando, né? Inserindo pessoas a cada nova conversa, nova live. Está sendo bastante gratificante. No teste, eu e o Marcos, a gente estava falando justamente disso. Eu acho que esse projeto deixa inúmeras marcas, mas assim, uma delas eu acho que dialoga muito com o perfil do nosso convidado de hoje, é que esse projeto possibilitou trazer aqui para o debate colegas pesquisadores de diferentes gerações. Né? E aí eu também acompanho a carreira, o crescimento acadêmico do Marcos desde o momento que ele estava na graduação. Então é muito legal o projeto possibilitar que diferentes pesquisadores, né, de momentos formativos diferentes estejam aqui dialogando. E aí agora eu passo para a apresentação do nosso convidado do dia, o professor Marcos Vinícius, que também é colega de colégio de aplicação. Ele é licenciado em Letras, Português e Espanhol pela UF, fez um intercâmbio pela Universidade de Salamanca, é mestre no programa de Letras Neolatinas em Estudos Linguísticos pela UFRJ, tem uma especialização em Leitura e Produção de Textos pela UF e atualmente é doutorando em Linguística pela Unesp Araraquara. Como eu disse, ele é professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, professor de português e espanhol, foi supervisor do PIBID pela Universidade do Estado de Roraima, participa de grupos de pesquisa, um deles o Dinter, que nós tivemos aqui também colegas já participando desse projeto. É linguista aplicado, tem experiência em linguística aplicada, políticas de ensino de línguas, análise do discurso de linha francesa, estudos Foucaultianos, de estudos de fronteira, atualmente, material didático e português como língua estrangeira, adicional de acolhimento. A fala de hoje do Marcos reflete um pouco a pesquisa dele de mestrado, e eu acho muito importante trazer aqui para a discussão, justamente porque a gente ainda tem carências de pesquisas focadas ainda no ensino fundamental 2, que é justamente um diálogo aí com a pesquisa de mestrado do Marcos. Então, Marcos, obrigado pelo aceite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Antônio. É sempre muito bom poder participar dos seus projetos, projetos inovadores, e também é muito bom poder falar do ensino de língua espanhola no Brasil e falar de como esse ensino ele é materializado nos livros didáticos. E no nosso caso da live de hoje, como a gente vai entender esse processo, esse fenômeno de variação linguística nesse livro didático, né? Como o senhor apontou, eu vou trazer algumas reflexões aqui que são oriundas da minha pesquisa de mestrado, né?
defendida ano passado, no programa de Letras Neolatinas da UFRJ, e eu vou propor nessa pesquisa um novo entendimento, um novo viés de como entender variação linguística por uma perspectiva discursiva. Então, eu agradeço esse momento de fala, agradeço a oportunidade e sempre que o senhor quiser convidar, estamos abertos, né? É sempre bom falar sobre o colégio de aplicação também, né? Mostrar essas ilhas de excelência também, para que sejam inspiração também, e que a gente possa reforçar uma política educativa, né? De qualidade, de melhores condições, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil complicado. Que bom, Marcos. Com certeza, muitas parcerias ainda virão. Bem, eu combinei com o Marcos, a fala do Marcos também vai estar dividida em 3 blocos, e são perguntas, eu já vou lançar aqui a primeira pergunta para que o Marcos inicie a conversa, mas antes, só reforçar, quem tiver algum comentário, alguma pergunta, só colocar aqui no chat, que nos intervalos entre os blocos ou ao final eu repasso aqui para o nosso convidado do dia. Então, Marcos, vamos lá para a primeira pergunta aí da nossa reflexão de hoje. Como você explica, então, essa relação que você propõe na sua pesquisa entre discurso e variação linguística? Bom, na verdade, esse interesse por trabalhar variação linguística, ele já vem desde a graduação, né? Na graduação na Universidade Federal Fluminense, eu fui bolsista de iniciação científica do professor João Carlos Lagares. E a gente pesquisava sobre ensino, né? Variação linguística e ensino. Ao mesmo tempo, também, que a gente tinha muitos professores da área de espanhol que trabalhavam com livro didático de língua espanhola, naquele auge da língua espanhola que teve no Brasil. E aí eu comecei a me interessar por pesquisar como acontecia esse fenômeno de variação linguística dentro de um livro didático aprovado no PNLD. Quando eu passei na prova de mestrado, né, na UFRJ, foi me apresentado, então, uma nova perspectiva discursiva, que é a análise do discurso de linha francesa. E aí eu comecei a pensar de que forma, então, eu poderia pensar os fenômenos de variação linguística em língua espanhola por um viés discursivo. Foi aí que a gente, então, começou a pesquisar como proporcionar esse novo entendimento para a variação linguística, né, desse conceito que vai acontecer na sociolinguística, como eu posso olhar ele com outros olhos, né, um olhar discursivo. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria, então, de falar um pouco da vertente teórica da análise do discurso de linha francesa. Porque quando a gente fala em análise do discurso, existem diferentes vertentes epistemológicas diferentes, que vão diferenciar a forma como essa teoria ela se constitui e como a gente concebe o discurso. Então, para a live de hoje, eu vou me filiar, então, a uma perspectiva teórica, que é a análise do discurso de linha francesa, proposta por Michel Pechet, na França, e reintroduzida no Brasil, sobretudo a partir dos trabalhos de Émile Hollande. Para explicar, então, como eu vou entendendo a teoria, essa teoria discursiva, e relacionando o conceito de variação. Marcos, eu acho que você travou para mim. Não sei se foi eu, você. Vamos aguardar um pouquinho. Vou convidar aqui novamente o Marcos. Já te achei, Marcos. Pronto, Oi, Marcos. Voltamos. Você estava justamente falando no momento de Émile Hollande, pelo menos foi aí que travou para mim, quando ela faz uma releitura, né, uma apropriação aí dos estudos de Pichet no Brasil. Isso, então, a análise do discurso de linha francesa, ela vai surgir na França, na década de 60 e 80, né, em um momento político muito conturbado na França, que vai coincidir, então, com o auge do estruturalismo francês e com uma série de conflitos políticos, né. Ela se constitui, então, como uma teoria de linguagem perturbadora, porque ela tenta entender esses conflitos políticos pelo viés discursivo, né? E ela vai ser bastante perturbadora, porque tanto os seus fundadores como influenciadores, eles pertencem ao Partido Comunista Francês,
que estava diretamente ligado ao marxismo, que protagonizava as reflexões e discussões teóricas da época. Então, essa teoria do discurso, ela surge para tentar entender um pouco o que está passando na França na década de 60 e 80. A AD, como eu já falei, ela possui diferentes vertentes teóricas e epistemológicas, que vão se diferenciar da base francesa. Por exemplo, a gente tem outras análises do discurso, né? Análise dialógica do discurso, estudos discursivos Foucaultianos, análise do discurso enunciativa, análise do discurso crítica, né? A análise do discurso pechetiana, qual eu estou me filiando, ela vai receber contribuições de diferentes pesquisadores, tanto das ciências humanas como das ciências sociais, né? Ela vai receber reflexões dos escritos do Althusser, do Saussure, do Marx, do Freud, do Lacan, do Foucault e do Bakhtin. Não é à toa que a gente fala que a obra do seu principal expoente, que é o Michel Pechet, vai propor, então, o cruzamento dessas diferentes perspectivas de pensamento, né? A obra publicada dele em 1969, Análise Automática do Discurso, vai propor, então, a relação entre essas diferentes perspectivas teóricas para entender esse discurso, né? Para fundar essa teoria do discurso, né? A gente vai dizer que a análise do discurso pechetiana ela vai ser criada no entremeio. Mas o que significa o entremeio? Ela vai promover o encontro entre diferentes áreas do conhecimento. No nosso caso, ela propõe um encontro entre a linguística, o materialismo histórico e a psicanálise, o que vai fazer com que a gente pense e articule o sistema linguístico da língua, né, com as relações históricas da língua e as condições de produção do discurso. Por que eu retomo essa fundação? A própria fundação da teoria, a constituição da teoria, a gente percebe que ela abre para outras áreas do conhecimento. E isso possibilita também que a gente faça reflexões no âmbito da sociolinguística, já que a análise do discurso ela se constitui nesse entremeio de ciências humanas e sociais. Por isso que eu proponho, então, que a gente pense o fenômeno de variação linguística não só pelo viés da sociolinguística, mas por um viés discursivo da análise do discurso, né? Se a gente pode falar brevemente aí, a gente vai dizer que a análise pechetiana, a análise do discurso pechetiana, ela passou por 3 diferentes momentos ou 3 diferentes fases, né? A primeira fase é quando o Pechet ele resgata a noção de ideologia lá dos escritos do Althusser. Então ele vai dizer que todo sujeito, quando ele enuncia, ele está inscrito em uma determinada formação discursiva. A segunda fase é caracterizada pelo conceito do outro no nosso discurso. Então a gente começa a perceber que todo discurso ele é perpassado por outros discursos. E na terceira fase é aí quando a gente tem também algumas incorporações da psicanálise para entender esse sujeito e para entender esse discurso que perpassa o nosso discurso. E aí vão surgir outros conceitos na AD, que eu não vou entrar em muitos detalhes, como um conceito de heterogeneidade discursiva, né? Todo discurso ele perpassa outros discursos. Eu vou citar, então, só para exemplificar, como então que a gente define discurso, já que dependendo da perspectiva teórica, o discurso ele vai ser definido de formas diferentes. Então, a Amy Orlandi vai dizer que o discurso ele é um acontecimento marcado pela tensão entre o repetível e o irrepetível, entre a singularidade do ato enunciativo e suas determinações históricas. Por isso que a língua não é uma estrutura totalmente fechada em si, sem falhas e equívocos. A língua é, assim, condição de possibilidade desse discurso. Por que eu trago essa definição de discurso? Quando a gente pensa em variação linguística, em fenômenos de variação linguística, a gente atrela logo a sociolinguística. A sociolinguística ela vai entender que o sujeito ele vai se inscrever em uma determinada variedade e ele vai continuar naquela variedade, né? Ele vai utilizar uma determinada variante. Só que o sujeito, para análise do discurso, ele pode se inscrever em diferentes posições sujeito. Então, por exemplo, quando eu estou na posição, falando, por exemplo, num gênero discursivo, numa conversa informal, eu assumo uma determinada posição de amigo. Então, a minha inscrição naquela variedade vai ser diferente, por exemplo, de quando eu estiver numa posição sujeito de professor, porque eu vou me inscrever em outra variedade, vou utilizar outras variantes. Por isso que a gente vai dizer
que a língua ela não é um sistema fechado, né? A gente vai poder ter a abertura e o sujeito ele vai controlar essa abertura. Isso vai dar brecha para que a gente pense o processo de variação linguística não como categorias, né, cristalizadas, que o sujeito se inscreve e só fica nela, mas a gente vai dar uma mobilidade para esse sujeito, né? Eu vou trazer outra reflexão da Orlando que vai contribuir com esse pensamento, né, sobre variação linguística. Ela vai dizer que o discurso é determinado pelas formações ideológicas e pelas formações discursivas, visto que as palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam. E é o que eu estou falando. Quando o sujeito ele se inscreve em uma determinada posição, ele pode se inscrever em uma determinada variedade, utilizar uma determinada variante, ou não. O que a gente não pode é categorizar o sujeito como se ele só utilizasse aquele tipo de variante ou como se ele se inscrevesse só naquele tipo de variedade linguística. Então, isso nos ajuda a pensar esse fenômeno de variação linguística sobre um outro viés, né? Porque a sociolinguística, quando ela propõe essa classificação, né, essa zonificação linguística, né, para explicar o conceito, ela coloca o sujeito no segundo plano. E o que eu tento fazer na análise do discurso é trazer o sujeito para dentro do processo de variação linguística. Então, o processo de variação linguística, nessa perspectiva discursiva, ela tem que levar em consideração esse sujeito e como esse sujeito se constitui. E é o que eu vou falar já já. Falando um pouco da sociolinguística, para a gente estabelecer as diferenças que eu estava falando, a sociolinguística ela vai dizer que a variação linguística ela acontece em todos os níveis de funcionamento da língua, né? Seja na organização fonológica, morfológica, sintática, semântica e por aí vai. Ela vai ser influenciada tanto por fatores linguísticos como também extralinguísticos, como aqueles que a gente já conhece, né? Região geográfica, classe social, nível de escolaridade, idade, gênero. E ela vai dizer, então, que os fenômenos de variação linguística são variação diatópica, regionais e geográficas, variações diastrásticas, né, variação social, variações diafásicas, aquelas relacionadas ao contexto, e variações diamésicas, aquela relação entre fala e escrita. Entretanto, a gente vai perceber, pelo menos nessa perspectiva discursiva, que essas nomenclaturas, essas categorizações, elas não vão ser suficientes para descrever esse processo de variação linguística na sua constituição. Ela não vai ser capaz de pensar esse processo de variação linguística como constitutivo do sujeito. Então, no nosso entendimento, nessa perspectiva da AD, a gente acha que entender o processo de variação linguística, a gente tem que pensar na constituição do sujeito, né? A gente tem que levar em consideração os processos de subjetivação, as condições de produção, o gênero do discurso utilizado por aquele sujeito, né? E aí eu trago uma definição, né, sobre processos de subjetivação, que é da Celada, né? E ela vai dizer assim: o processo de subjetivação deve ser entendido na sua implicação com significante e na sua relação tensiva entre identidade e alteridade, pois as práticas de ensino e de aprendizagem de línguas no contexto escolar precisam levar em consideração as reflexões que fazem parte das condições de produção de um processo que compreende a inscrição do sujeito numa ordem simbólica, a da língua estrangeira. Então, a gente tem que pensar essa variação linguística a partir do sujeito e colocando o sujeito como centro desse processo. E aí, o que eu achei bem bacana, encontrei uma tese quando eu estava fazendo o levantamento, né, bibliográfico na dissertação, que é de um professor da USP, chamado Emílio Pagotto, que ele vai defender uma tese chamada Variação e Identidade, que ele vai dizer que a sociolinguística laboviana, ela postula que as relações entre interior e exterior da língua, elas vão se dar por meio de correlações entre o uso frequente das formas e a relação com as categorias sociais, aquelas que eu já falei, né? Classe social e tudo mais. Só que ele vai criticar isso, porque quando a gente faz essa correlação, a gente deixa o sujeito de lado, né? A gente presta atenção só nesses fatores extralinguísticos. E o sujeito ele não é incorporado dentro dessas reflexões, né? E aí, já chegando, né, no que a gente propõe na minha pesquisa,
quando a gente fala de variação linguística em língua espanhola, o primeiro nome que nos vem à cabeça é do Moreno Fernandes, né? Quando ele tenta estabelecer uma série de zonificações linguísticas da língua espanhola, né? Que contemple, né, vamos dizer assim, esses fenômenos de variação mais representativos entre as cidades e os territórios. E, é claro, também tentando abarcar essas influências de línguas indígenas, né? Ele vai dizer no seu estudo que existem 5 zonas, né, do espanhol americano aí. A área caribenha, a área mexicana e centro-americana, a área andina, a área rio-platense e do Chaco e a área chilena. No entanto, outros pesquisadores posteriores que vão trabalhar com essa descrição sociolinguística do funcionamento da língua espanhola, eles vão dizer que essa zonificação proposta pelo Moreno Fernandes não vai ser muito satisfatória, porque ela não vai dar conta de explicar essa constituição complexa da língua espanhola. Porque como a língua espanhola ela possui diferentes centros de norma, que têm influências de línguas diversas, não vai ser possível, então, a gente fazer essa zonificação como o Moreno Fernandes está propondo. E ele vai propor que a gente pense, então, o funcionamento da língua espanhola, o processo de variação, que sejam levados em consideração outros fatores. Podemos entender, então, de uma forma mais geral, hoje em dia, né, quando a gente fala de sociolinguística, principalmente relacionado à língua espanhola, que o espanhol da América ele vai ser constituído por um conjunto de variedades linguísticas definidas geográfica e historicamente, que se diferenciam em todos os níveis de funcionamento da língua espanhola. O que vai evidenciar, claro, aí, uma falsa dicotomia, como a gente tinha antes, né, na publicação do livro do professor Moreno Fernandes, quando ele diz qual espanhol ensinar, né, o espanhol da Espanha ou da América. Sabendo hoje que a gente tem diferentes variedades, até mesmo dentro, por exemplo, quando a gente fala, eu estou aprendendo a variedade linguística da Argentina. Dentro daquele país, existem outras variedades que estão disputando. Só que quando a gente fala variedade argentina, logo a gente vai associar a variedade de Buenos Aires, que é a que vai ter mais prestígio. Então, dentro de uma variedade linguística da língua espanhola, a gente tem diferentes variedades, né, que vão estar disputando o poder para ganhar aquele determinado reconhecimento. E aí eu chego, então, no foco da minha pesquisa, né, essa pergunta central. Como esse processo, nesse complexo processo de constituição e de funcionamento da língua espanhola, considerando que a gente tem diferentes centros de norma linguística, diferentes variedades de língua espanhola, como ele está sendo materializado no livro didático de língua espanhola, aprovado no PNLD, que vai estar na escola pública. Eu acho que consegui fazer um recorte aí de como a gente está entendendo a variação linguística. Beleza, Marcos, já tem muita informação que você nos deu, fui anotando aqui para trazer algumas questões para debate e vou trazer 2 bem rápidas e vou já trazer um comentário só da Maria Célia, uma pergunta da Luiziane para que a gente possa te ouvir falar agora do material didático do livro. Eu só acho assim, interessante essa construção que você fez também histórica do conceito da AD, das suas múltiplas possibilidades, porque antes da nossa conversa inicial, né, que antecedeu a live, eu te apresentei que há muitas dúvidas, pelo menos assim, do meu grupo de alunos, há muitas carências em relação à diferença de conceito da AD para análise do discurso. Na verdade, assim, há pontos em comum, inclusive esse entremeio que você coloca, né, a própria a linguística aplicada, que talvez se encaixa mais numa ciências sociais, do que da área de letras, linguagem, né? Nessas classificações, então você mostrou aí pela sua definição da sua corrente esse também cruzamento de diferentes perspectivas. É claro que há marcas específicas, né, que poderiam reforçar, se você próprio, como Marcos pesquisador, você se diz da AD, mas também se diz da análise da linguística aplicada, né? Você se diz da análise do discurso e da linguística aplicada ao mesmo tempo. Vou trazer logo a outra questão e aí você pode, talvez, comentá-las. Acho muito interessante essa perspectiva, né, de valorizar o sujeito e não necessariamente encaixá-lo nessas zonas
nessa zonificação proposta por autores considerados canônicos, né? Então eu entendo que você é contra essa zonificação, pelo que você tá falando. Lembro também em algum momento, acho que da sua defesa, não sei, eu acho que eu falei de outros autores que também pensam de uma certa forma uma perspectiva de inserir esses sujeitos como o Angel Rama no sentido de mais demarcas culturais e não necessariamente só marcas de traços linguísticos, né? Mas isso é muito interessante, ou seja, você pensar no sujeito, nas suas subjetividades e não nas padronizações, ainda mais atualmente nesse mundo né, translingüe de múltiplas línguas que os sujeitos mobilizam, não que isso esteja presente ainda na escola. Então, assim, só um comentário da Maria Célia, ela achou muito interessante quando você menciona língua como possibilidade de discurso, e tem uma pergunta da Luziane que eu acho que é de fato, talvez o tema agora do seu segundo bloco Marcos, você poderia dar exemplos de como a AD de língua francesa, nessa perspectiva do sujeito, se inscreve de uma certa forma na prática pedagógica, sendo ou o sujeito ou né, o próprio material didático, e aí vai, na verdade, o tema, né, que eu já adianto aí, não sei se você quer falar antes e depois eu levanto aqui o tema do nosso segundo bloco, enquanto isso vou anotar perguntas que estão chegando. Não, eu posso falar agora. É porque, na verdade, quando a gente vai pensar em práticas pedagógicas, né, na materialização desse funcionamento da língua espanhola no livro didático, a gente percebe, pelo menos eu constatei na minha pesquisa de mestrado, que existe um falso discurso à abertura da pluralidade linguística e cultural da língua espanhola nesses livros didáticos, né? Vou falar já posteriormente, quando a gente pega de fato para analisar esse discurso de abertura, essa inclusão dos fenômenos de variação linguística da língua espanhola dentro do livro didático, a gente vai perceber que os livros didáticos ainda estão em fase de transformação para incorporação dessas reflexões que a gente tem na universidade dentro desses materiais. Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente é muito escasso ainda que a gente encontre atividades, textos que vão explorar essa multiplicidade de formas de inscrição na língua, né? Essas diferentes variedades, né? Se a gente for pegar esse livro que eu analisei no PNLD, que é de 2017, que é super recente, foi o último do ensino fundamental, a gente percebe, se não me engano, que só tem 7 atividades em todo o material didático, né, do 9º ano do ensino fundamental, que trabalha a variação linguística. Então, de todas as unidades didáticas, de todo o livro, a gente só vai ter 7 atividades que vão explorar a variação linguística. E mesmo assim, aquela concepção de variação linguística apenas do âmbito da oralidade ou do âmbito lexical, onde a gente coloca quadros informativos dizendo que em países a gente pode falar aquela determinada outra palavra para significar a mesma coisa. Então ainda carece um trabalho maior com esse fenômeno de variação linguística dentro do livro didático. Claro que eu também não vou ser ingênuo, né? A própria constituição da língua espanhola é algo muito complexo. Eu não sei se também a gente consegue materializar todas as variedades ou todas as variantes da língua espanhola dentro do livro didático. Eu não sei se isso é possível, né? Mas pensar o livro didático, eu acho que é grande contribuição, né? Pensar um livro didático com um material complementar, né? O professor ele tem que ser capaz de trazer outros materiais que levem mais à frente essa discussão da variação linguística, mais à frente a discussão desses centros de norma, para que o aluno entenda que existem diferentes formas, então, de eu falar a língua espanhola, diferentes acentos, como a gente fala. E que ele entenda que num único país a gente também tem variedades diferentes. A variedade, por exemplo, da Argentina, ela não é a mesma em todo o país. Ela vai ter as diferenças. Então, a gente tem que levar em consideração que essa variedade, às vezes, que vai ser materializada no livro didático, ela vai representar a variedade de prestígio. Então, por exemplo, eu posso trazer no livro didático textos da Argentina, né, publicados na Argentina, mas é claro ali que a maioria eu vou mostrar o texto que é da variedade que é prestigiada, que é a variedade da capital. As outras variedades da Argentina, elas vão ser silenciadas. Então, é um processo, eu sei que é um processo difícil, eu sei que o edital do PNLD ele tem se modificado, inclusive
nos critérios, né, para aprovar os livros, né? Essa questão da diversidade linguística ela tem aparecido bastante, inclusive ela tem sido critérios de exclusão, só que a gente estava num caminho de evolução, né? O PNLD de línguas estrangeiras é muito recente, né? A gente tem a primeira publicação, o primeiro PNLD, que foi o de 2011, né? Que foi publicado o edital em 2008, e a gente agora vai ter uma quebra, porque a gente tem uma instauração de uma política linguística monolíngue, né? Que vai excluir o espanhol dessa produção de materiais didáticos. Então, a gente estava no caminho de elaboração, de abertura, de reflexão, e agora, infelizmente, a gente tem essa quebra, né? Porque no edital do PNLD de 2020 já não tem a língua espanhola mais no componente curricular. Marcos, eu vou trazer duas perguntas, comentários bem rápidos do professor Cícero, da Federal do Ceará, para que a gente possa já partir aí para o próximo bloco, até por conta do tempo. Não, ele faz duas questões que eu acho que você já tocou também agora, de alguma forma, nessa fala, mencionando sobre a questão da identidade, se você considerou isso também no seu estudo, já que essa questão da filiação identitária é importante, e ao mesmo tempo, já que você também busca um diálogo com a AD, né, seu eixo central teórico, se você pensou se a questão da hegemonia também foi discutida no seu trabalho, também porque ele dialoga nessa pergunta a questão editorial, que também tem essa dimensão. Isso você falou um pouquinho agora rapidamente, e acabou de chegar aqui para mim mais uma, que eu acho que finaliza esse bloco e a gente vai adiante. Deixa eu ver aqui. É do Wilder. É muito interessante, Marcos, pensar essa questão da autoria, quando a gente fala de livro didático, porque o livro didático vai representar, vai mostrar diferentes formas de implementação da linguagem do sujeito. Então, assim, eu não sei se eu já passo aí para a pergunta do segundo bloco, ou você quer discutir rapidamente essas três colocações que chegaram. Não, posso discutir rapidamente, assim, percebendo pela análise desse PNLD de 2017, né, que foram 3 coleções aprovadas nesse PNLD do ensino fundamental anos finais. Quando a gente vai fazer os mapeamentos relacionados às condições de produção dos textos, né, dos gêneros discursivos, a gente vai perceber que existe, de fato, uma abertura maior para os centros de norma, outros centros de norma que não sejam da Espanha, né? Só que, ao mesmo tempo, tem determinados centros de normas que vão ser apagados. Ou, por exemplo, quando a gente percebeu, nesse livro que eu analisei, existem vários textos, gêneros discursivos, escritos em português, que são traduzidos para o espanhol, mas também não dão crédito para esse tradutor também, que eu acho que é outra problemática, né? Porque todo o processo de tradução ele implica diferentes fatores, e a gente deve levar em consideração quem está traduzindo também, qual é o sujeito que traduz. E aí, por exemplo, desde o PNLD de 2011, pelo menos eu não percebo, eu estou aqui em Roraima, que faz fronteira com a Guiana Inglesa, né, República Cooperativa da Guiana, que fala inglês, e com a Venezuela. E eu nunca vejo a Venezuela ou gêneros discursivos que circulam na Venezuela nos livros didáticos. Então, tem uma questão também do centro de norma hegemônico, aqueles que sempre têm que aparecer, sempre tem que ter textos da Argentina, sempre tem que ter do México, da Colômbia, da Espanha, mas outros centros de normas, eles são silenciados muitas vezes no livro didático. Então, por exemplo, quando eu ministro aula de língua espanhola aqui no Colégio de Aplicação, os alunos sempre perguntam, professor, por que a variedade da Venezuela não aparece no livro didático? Claro que a gente vai perceber a questão também do prestígio, né? A gente vai ter uma certa linha de raciocínio, né? Claro, como eu falei, né, os livros didáticos eles estavam passando por transformações, por esses critérios, né? De fato, faltava que a gente continuidade nessa política linguística, né? Só que agora a gente vai ter um corte aí nessa reflexão, né? Por isso que a gente fala que as pesquisas relacionadas com os livros didáticos ainda são escassos no Brasil, né? Porque não tem nem 10 anos que a gente colocou o PNLD de línguas estrangeiras, né? Que a gente começou a publicação de livros aprovados no PNLD. E aí a gente vai ter uma quebra desse raciocínio que estava, né, indo para outra direção. Beleza, Marcos, vamos lá. Chegamos aos 35 minutos da live
E aí agora a pergunta do segundo bloco, condutor, é justamente para você falar um pouquinho desse livro didático que você investigou, voltado para o ensino fundamental, e qual foi o movimento de análise que você fez aí para o movimento de geração dos dados. Bom, em primeiro lugar é importante falar, né, que essa relação que eu proponho, ela se dá, né, essa relação teórica vai se dar entre os estudos da análise do discurso, da sociolinguística e educacional e das políticas linguísticas, né, porque eu acredito que existe uma política ali de ensino de língua espanhola materializado nesse livro didático, que vai direcionar aí qual é a variedade que tem que ser prestigiada ou não e quais as outras vozes, né, desse mundo hispânico que tem que ser silenciadas, né. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo deve estar se fazendo aqui é por que trabalhar com livro didático de espanhol nessa perspectiva de entendimento da variação linguística, né? A Orlândia ela já vai postular, né, mas ela analisa livros de português e eu incorporo essas reflexões para a minha pesquisa. Ela vai dizer que o livro didático não é apenas um material pedagógico cujo objetivo principal é a transmissão de informações, mas sim um importante instrumento linguístico que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua, pela história e pela ideologia, o que vai gerar, assim, um espaço complexo de disputas nesse processo de constituição dos sujeitos, dos discursos e da produção de sentidos. Então, a gente tem que pensar o material didático como uma produção também vinculada a determinados valores linguísticos, né? E aí eu trago uma reflexão na minha pesquisa, que é da professora Maria del Carmen, né, Luciana Freitas e Vera Santana, que elas vão dizer que o livro didático no contexto educacional brasileiro muitas vezes é considerado apenas como um material de apoio. Então, o livro é só um instrumento de apoio do professor. Só que ele vai ditar também o cunho didático e pedagógico, porque ele vai ser responsável por influenciar e ditar o que vai ser aprendido nesse ambiente escolar, né, nessa determinada série, pois elas vão dizer que o livro didático ela é uma produção vinculada a valores, a posições ideológicas, visões de língua, de ensino de língua, de aluno, de professor e de papel de ensino de línguas estrangeiras na escola. Então a gente tem que pensar o material didático com esse viés também aí um pouco ideológico, que vai passar essa visão de ensino de língua que a gente tem. Por isso que o professor ele tem que buscar também materiais que sejam condizentes com a perspectiva teórica que ele adote, né, para que ele possa complementar um pouco, e não ter o livro didático apenas como um único e exclusivo material de ensino, né. A Orlândia ela vai complementar aqui, que ela vai dizer que o livro didático ele vai ser permeado por um discurso pedagógico. O que seria esse discurso pedagógico? Todas as informações do livro didático vão tentar trazer uma certa transparência de informações, vão tentar trazer um discurso de verdade, né? E eles vão tentar neutralizar as discussões. Por isso que a gente tem que pensar o livro didático por esse viés também que vai assumir uma determinada visão de língua, uma determinada visão de ensino de línguas. Porque ele vai ter esse discurso pedagógico de não causar, né, confusões ou problematizações. Então, cabe ao professor trazer reflexões. Claro que parece que eu estou demonizando o livro didático. Não é isso, né? É porque a forma como ele foi construído ao longo do tempo, se a gente pegar a memória discursiva, vai ser construído com esse viés aí, de que só existe uma forma correta, né, que a gente tem que falar daquela determinada forma. Claro que ao longo do desenvolvimento dessa política pública, a gente vai ter mudança de posturas, e isso vai também se refletir no livro didático. Entrando já então um pouco nesse livro didático que eu analisei, o livro didático que eu analisei é o livro Entre Linhas, da editora Saraiva, aprovado nesse PNLD de 2017. Eu escolhi para analisar apenas o livro do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, né? Principalmente, claro, pelo tempo de pesquisa de mestrado, né, de 2 anos. Né? O meu intuito era trabalhar com uma análise desde os livros do 6º ano até o 9º ano, mas não foi possível por esse recorte temporal que a gente tem que fazer no mestrado. E por que eu escolhi, então, o livro do 9º ano, né? Porque eu vou entender que o 9º ano é o final de um ciclo de aprendizagem de língua estrangeira. Então, a gente, pelo menos, espera que no livro do 9º ano
a gente tem algumas discussões ou reflexões mais profundas sobre o funcionamento da língua espanhola. E aí vocês devem estar me perguntando por que eu escolhi esse livro Entre Linhas. Porque ele foi o livro mais adquirido em termos nacionais, né? A gente tem aqui, eu tenho os dados, né? Ele foi adquirido 2.600... não, deixa eu ver aqui rapidinho o número, que eu me perdi onde tem o número. Dos 3 livros aprovados, ele foi o livro mais adquirido pelas escolas públicas do Brasil. Por isso que também tornou como uma forma da gente justificar essa escolha desse livro e dessa série. E aí eu acho que vocês devem estar me perguntando aí qual é a pergunta, né? Qual é o problema que vai direcionar a minha análise. A pergunta tem a ver, claro, com a variação linguística. Então eu formulo o seguinte questionamento. O discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural da língua espanhola presente no manual do professor, do livro didático analisado, ele é implementado ao longo das atividades propostas no livro do aluno? Porque a gente sabe que um dos critérios também no PNLD é analisar esse manual do professor, qual é a concepção de língua que vai nortear essas práticas. Então, o primeiro momento de análise foi pensar, eu tenho que olhar essa concepção de língua e linguagem desse material e ver se ela se materializa no livro do aluno, que é o mais importante. Se corresponde essas reflexões que estão para o professor nesse livro didático. A minha hipótese de pesquisa foi que, embora, né, no livro didático a gente tem esse discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural no manual do professor, sobretudo na concepção teórica de língua e linguagem, diversas variedades e expressões culturais hispânicas vão ser apagadas e silenciadas no livro do aluno. Porque a gente sabe que essa parte teórica também, numa avaliação do PNLD, ela conta bastante, né? Essa visão de língua, essa forma como eu vou ensinar. Então, a minha hipótese é que, por mais que sinalize que há uma diversidade linguística nesse manual do professor, isso não vai ser implementado na sua totalidade ao longo do livro do aluno. E aí a minha pesquisa teve como objetivo geral analisar essas contradições constitutivas, porque a gente partiu do princípio que esse discurso era contraditório. Então, por exemplo, se eu tenho um livro didático aprovado no PNLD, eu espero que tenha bastante diversidade linguístico-cultural. Para ele ser um livro aprovado no PNLD, ele vai ter que cumprir esses requisitos. Só que a AD postula que todo discurso ele se constitui em meio à contradição. E aí, partindo dessa postulação, então eu falei, vamos verificar então se de fato essa abertura, essa diversidade linguístico-cultural, ela vai ser materializada. Então a gente partiu desse princípio aí. A metodologia, né, a forma como eu fiz a pesquisa, né, ela se dividiu em 2 movimentos de análise. O primeiro movimento de análise foi analisar esse manual do professor, esse manual teórico, para entender qual é a visão de língua e de ensino de língua desse material. E aí eu já tenho, a partir dessa análise, algumas considerações preliminares, né? E também, nesse primeiro movimento analítico, eu decidi fazer mapeamentos sobre a organização do livro didático, né? Quantos gêneros discursivos diferentes são mobilizados, quantos textos orais escritos de países diferentes, quantos aspectos culturais são trabalhados. E no segundo movimento de análise, eu decidi fazer uma análise linguístico-discursiva desses trechos selecionados no livro didático. Então, quando a gente vai analisar esse manual do professor, do livro Entre Linhas, a gente percebe que ele vai ter um movimento muito grande de paráfrase. O que significa isso? A paráfrase para a análise do discurso é quando a gente encontra presenças de outro discurso no nosso discurso. Então, naquela reflexão teórica do professor nesse livro, a gente vai ter claros indícios que vão apontar para o edital do PNLD, né? Por exemplo, claro que a editora, quando vai elaborar o livro didático, ela tem que pensar em cumprir os critérios do edital. Então, várias marcas que estão nesse manual do professor, elas vão nos remeter para esse edital, e o edital vai nos remeter também aos PCNs de língua estrangeira. Tá? Só para ter uma visão mais clara, por exemplo, nesse livro Entre Linhas, eles propõem uma perspectiva socio-interacionista,
que vai estar lá postulada no PCN de língua estrangeira, essa perspectiva socio-interacionista. Então, a gente vê que para o livro ser aprovado, existe um movimento de resgate de tudo aquilo que foi dito anteriormente nas reflexões de políticas linguísticas nacionais. Então, isso é interessante para a gente perceber que para o livro ser aprovado, ele tem que incorporar, ele tem que buscar esses critérios de PNLD e ele tem que resgatar esses documentos legais que falam no ensino de língua espanhola também. Então, a gente vai perceber que existe um resgate nesse manual do professor para o edital e do edital para o PCN de língua estrangeira. Aí, falando já especificamente desse primeiro movimento, eu decidi, então, fazer um primeiro momento, né, uma análise preliminar. Eu fiz um mapeamento de ocorrência do que eu chamo de discurso de abertura à pluralidade linguístico-cultural. Então, eu fiz 5 mapeamentos. Mapeamento geral do livro didático Entre Linhas, como é que ele se organizava, mapeamento dos gêneros discursivos mobilizados na obra. Então, eu encontrei nessa obra do 9º ano 36 gêneros discursivos diferentes, o que vai, a princípio, parece assim, bom, o livro trabalha com uma perspectiva de diversidade muito grande, né? Porque um dos fatores de trazer diversidade linguístico-cultural é eu trabalhar com gêneros discursivos diferentes, que circulam em diferentes países. O terceiro mapeamento é de origem dos textos orais e escritos, onde eu tento entender um pouco dessas condições de produção, da onde vêm esses gêneros, onde eles foram publicados. E o quarto mapeamento é de atividades orais e escritas que trabalhem com variação linguística. E o quinto mapeamento é em torno dessa pluralidade cultural que o livro didático diz que vai propor. Só para a gente ter uma ideia aqui, que eu não vou conseguir mostrar todos os mapeamentos, nem falar de todos os mapeamentos, nesse mapeamento de origem dos textos orais e escritos, eu vou perceber aqui que existem alguns textos publicados no Brasil e em 10 países hispânicos, sendo 18% de textos argentinos, 13% de textos brasileiros que foram traduzidos para o espanhol, 10% de textos mexicanos, 8% de textos chilenos, 5% de espanhóis e 5% de colombianos e 3% de Salvador, 3% de cubanos, 3% de Costa Rica, 2% de Uruguai e 2% de peruanos. É mais ou menos o que a gente tem aí nesse mapeamento aí. Quando eu falo do mapeamento relacionado à pluralidade, relacionado às atividades orais e escritas de variação linguística, eu tenho impacto. Porque como eu faço esse levantamento dos gêneros discursivos e dessa localização das condições de produção, eu penso que vai ter bastante coisa. Como a gente viu, tem textos, tem 10 países hispânicos que são materializados, né? A gente tem gêneros desses países aí nesse livro didático. Então, poxa, vai ser pra caramba trabalhado a variação linguística. A gente tem 10 países hispânicos aí para tentar fomentar a reflexão dessa diversidade da língua espanhola. Só que quando a gente vai analisar as atividades orais e escritas de variação linguística, a gente percebe que são só 7 atividades em todo o livro do 9º ano que vão trazer incorporações desse processo de variação linguística, sendo aí 5 atividades relacionadas à oralidade e 2 atividades relacionadas a aspecto lexical. E aí, nesse primeiro movimento analítico, a gente vai perceber que existe uma tensão entre 2 movimentos, né? Uma hora a gente vai ter o livro didático do aluno, que vai permitir essa abertura, outra hora a gente vai ter o fechamento. Então, a gente vai perceber que existe uma disputa aí de visões tradicionais, né? De visões sobre o ensino de língua espanhola. Uma é a tradicional e a outra é a contemporânea. Então, para tentar analisar de uma forma mais profunda essa primeira impressão do mapeamento, foi necessário, então, que eu fosse, de fato, analisar as atividades, né, relacionadas à questão linguístico-discursiva, para que eu fosse perceber se, de fato, essa tensão entre abertura e fechamento da diversidade linguístico-cultural, de fato, ela se concretizava nessas atividades. Então, nesse segundo movimento, eu selecionei trechos de atividades, né, de textos do livro do aluno, tentando, então, analisar a compreensão leitora, a produção escrita, compreensão oral e elementos linguísticos.
E aí vocês devem estar me perguntando quais foram as categorias analíticas que eu usei. Né? Eu usei 5 categorias, se não me engano, que são categorias da Marcos, análise do discurso. Né? Marcos, posso fazer Processo de só uma intervenção? validação, Posso só fazer uma intervenção rápida, só para te claro, sinalizar o tempo? A gente já chegou aos 50 minutos, então, assim, faltam 10 isso. minutos. Eu acho que, assim, talvez seria mais interessante a gente ir para o último bloco já, porque, de uma Uhum, certa forma, assim, tem algumas contribuições já, outras provocações que eu acho que não sei se eu vou te trazer, conseguir passar, mas, assim, eu acho que uhum. fica já o seu convite para a leitura da sua dissertação, que já está disponível, né, para baixar e ler. Muita gente comentando a surpresa em relação a textos traduzidos, a comentários que o professor não deve se adequar ao livro, totalmente ao livro, mas sim, né, pensar que há histórias dos sujeitos que precisam ser consideradas. Tinha uma outra provocação também, logo quando você iniciou o bloco, em relação a como o professor vai ser capaz de dar, vai ser capaz de preencher possíveis lacunas do material didático, mas assim, não sei se você se incomoda da gente ir para o último bloco, porque o tempo Claro, passa pode muito ver. rápido, né? Então, assim, a gente já está com 52 minutos de live. E assim, já que eu interrompi ao Marcos e peço desculpas, eu já vou indicar aqui as leituras, recomendar as leituras do Marcos e depois já deixo ele à vontade para encerrar. Então, assim, além da dissertação que o Marcos colocou aqui de forma, né, bastante resumida, mas é uma dissertação muito de peso, muito teórica, né, tá quase uma tese pela sua extensão e ela foi reduzindo. Eu também gostaria de destacar o texto do Marcos, que ele chamou como Despolíticas no Brasil, a reforma do ensino médio e a exclusão do ensino de língua espanhola na educação básica. Foi publicado em 2018 pela revista Diálogos. Tem um capítulo também publicado num livro organizado, né, pelo professor Fábio Marques e outros autores também, que já reflete um pouco a pesquisa atual de doutorado do Marcos, a políticas de ensino de línguas contemporâneas, essa questão na fronteira Brasil e Venezuela. Quero deixar também um convite para a live de sexta-feira com a professora Larissa Arruda, sobre o tema, para continuar discutindo sobre a questão identitária do professor, construção identitária do professor de línguas, compreender para transformar, já que ela vai falar um pouquinho dos saberes docentes. Marcos, eu fiz várias outras anotações, mas assim, posso te passar depois as pessoas que Uhum. disseram, até para que a gente consiga concluir com calma nesse último bloco. Então, como você aponta a contribuição da sua pesquisa para o ensino da língua espanhola? Pedir desculpa porque tocou o interfone e a Lupita está um pouco agitada. Até a Greta ele fez um comentário na última live, a Lupita aparece. Bom, eu acho que a pesquisa ela dá abertura para que a gente entenda esse processo de variação linguística por uma outra perspectiva, por um outro viés que talvez não seja tanto usual, né? Por isso que talvez eu traga uma contribuição que a gente leve em consideração o sujeito nesse processo de variação linguística, nesse fenômeno, que a gente coloca o sujeito no centro. Eu acho que a pesquisa ela contribui nesse processo de ensino-aprendizagem e também de formação de professores de língua espanhola. Porque pelo livro que eu analisei, a gente percebe que esse livro ele foi o mais adquirido em todas as escolas públicas do Brasil e, de fato, ele trabalha com pouca diversidade linguística e cultural. Então, embora a gente ache que já tenha falado demais na formação de professores sobre a diversidade linguística, sobre a variação linguística, é importante que a gente continue trazendo reflexões e ampliando na formação de professores, porque esse maior número de alunos, né, de escolas que escolheram esse livro, né, esses professores, mostra que de fato a gente ainda tem que refletir bastante sobre a variação linguística e sobre como a língua espanhola é muito complexa. Como é que a gente vai tentar materializar as reflexões do âmbito da academia nos materiais didáticos. Então, talvez seja nesse sentido. E talvez eu também traga reflexões aí, ou discussões posteriores, a respeito, então, do que espanhol ensinar e sobre os mitos relacionados à língua espanhola, né? Porque a gente acha que essa temática já foi superada. Na verdade, na academia a gente tem que continuar insistindo, continuar produzindo, né, do ponto de vista da sociolinguística educacional ou de outras perspectivas teóricas que compreendem essa variação linguística,
E a gente tem que também fomentar a publicação, né, essas análises desses materiais didáticos, já que os editais do PNLD, eles também estão em constantes transformações, né? E dizer que a dissertação, na verdade, também ela se materializa como uma forma de resistência, né? Porque eu menciono na dissertação essa política linguística monolíngue que se instalou, né, no Brasil, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que vai tirar o direito da língua espanhola, também está no quadro do PNLD. Então, isso, em termos linguísticos, é um retrocesso enorme para o ensino de línguas hoje no Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista dessa produção de materiais didáticos no Brasil, que já tinham muitos avanços desde 2011 até os atuais, a gente vai ter uma perda muito grande. Então, a gente tem que continuar fazendo pesquisas sobre o ensino de língua espanhola no Brasil e sobre livros didáticos. E brigar pelos nossos direitos, né? A manutenção da língua espanhola, tanto nas escolas, no ensino fundamental, a ampliação, quanto no ensino médio, e também nessa política pública do PNLD. Ok, Marcos. Chegamos aí quase aos 57 minutos. Muitas mensagens aqui também para você, elogiando a live, dizendo que é um assunto bastante importante, né, de discussão. Acho que, assim, quem não acompanhou as lives anteriores, a gente tem falas que acabam dialogando, né, isso que é muito interessante, provocações que o Marcos trouxe hoje, que apareceram em quase todas as outras falas, e também principalmente aquelas que, de alguma forma, tentaram trazer um pouco essa perspectiva da diversidade linguística, da diversidade cultural, que não significa estar lá, uma pluralidade de países, que significa que o trabalho da variação linguística está sendo bem feita, né? Tinha várias outras questões para problematizar aqui também com o Marcos, já que na dissertação dele ele fala sobre educação linguística, esse conceito também que surge muito vinculado a essa noção, né, dos estudos de sociolinguística, e atualmente a gente usa a educação linguística para quase tudo, né? Mas é isso, Marcos, assim, muito obrigado novamente por você ter topado, agradecer a todo mundo que está aqui novamente. Acho que tem uns 2 minutinhos, se você quiser deixar mais algum recado, indicar alguma leitura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor de novo, né? Agradecer a todos os colegas que estão assistindo e que deram contribuições. Na verdade, claro que a temática ela não se esgota, né? É só uma outra forma de apresentar um pouquinho do que eu fiz, né? Para que gere outras reflexões. Eu vou indicar alguns livros básicos aí que eu utilizei, né? Eu trago um livro aqui para quem se interessar pela análise do discurso, da Helena Brandão, se chama Introdução à Análise do Discurso, que é bem principal, é bem iniciante. Trago também um livro bem interessante nessa perspectiva discursiva dessa relação de língua-cultura, que é da Silvana Serrani, né? Discurso e Cultura na Aula de Língua, Currículo, Leitura e Escrita, que é muito interessante. E trago também uma perspectiva de políticas linguísticas, esse livro aqui do Raja Gopala, né? Que tem sido muito... um autor que tem escrito bastante no âmbito da linguística aplicada, a gente traz as reflexões, que é Por uma Linguística Crítica, Linguagem, Identidade e a Questão Ética. Acho que é isso. São livros excelentes. Realmente, alguns comentários aqui, Marcos, antes que a gente caia, mencionando que precisamos de outras lives para discutir o assunto, que a sua pesquisa é uma pesquisa também de fôlego, várias contribuições nesse sentido. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, Marcos. Deixo aqui o convite para quem acompanhou hoje, que esteja novamente aqui conosco na sexta-feira, às 17 horas, para escutar um pouquinho a professora Larissa e continuar esse debate do projeto de conversas sobre ensino de línguas. Obrigado, Marcos. Obrigado, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.